Fala, meu povo! Bizu do Ledu! Estamos de volta com a nossa aulinha de matemática financeira, dando continuidade à nossa playlist. Hoje nós vamos falar sobre taxas de inflação, taxas de deflação e também falar um pouquinho de desconto, né? Desconto simples ou desconto comercial, com resolução de alguns exercícios, beleza? Antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para você clicar aí no nosso inscrever. Inscreva no canal, caso você não esteja inscrito. E caso você já esteja inscrito e esqueceu de ativar o sininho, ativa para que você receba sempre as nossas atualizações, nossas aulas novas. E além disso, se você gostar da aula, deixa o seu like. E não gostar, também não tem problema, deixa o seu dislike, mas principalmente com os seus comentários. Coloque seu comentário aí, interaja com a gente. Coloque a sua crítica construtiva, também os elogios, que é sempre bom. Beleza? Então vamos começar aqui a falar de taxas de inflação, né? Ledu, o que é inflação? Então, seria o fenômeno do aumento persistente e generalizado dos preços de bens e serviços, com consequente perda do poder aquisitivo da moeda. Ou seja, você tem um dinheiro e aí você não faz nada com esse dinheiro. Você deixa ele lá no colchão, guardadinho lá. Não põe no banco, não põe nada. Deixa lá guardadinho. Você tem lá R$1.000, certo? E aí o que acontece? Durante um mês, né, os produtos têm um aumento, tem lá uma situação em que houve uma inflação, né? E aí, o que acontece? No final do mês, com aquele dinheiro, aqueles R$1.000 que você conseguiria comprar uma certa quantidade de produtos, na hora de comprar novamente, usando os mesmos R$1.000, você consegue comprar menos. Então, isso representa uma perda no seu poder aquisitivo do dinheiro. Quando a gente fala moeda aqui, é o dinheiro, tá? Como é que a gente faz a medida, né? Como é que a gente mede essa inflação? Como é que é feito pelo governo de forma geral? Na verdade, você vai compor aí uma cesta básica. Então você pega alguns produtos, né? E essa composição, ela é bem definida, bem determinada, e aí ele começa a fazer então uma medição mês a mês. E isso vai fornecendo para você uma taxa de inflação, que pode ser mensal, pode ser anual, né? E normalmente ela é mensal primeiro, para depois a gente fazer a acumulada. Então o que seria essa taxa de inflação mensal? Na verdade, então você vai fazer a variação percentual do valor da cesta básica que custava no mês em relação ao seu mês anterior. É bem simples assim. Tá? Então vamos entender aqui um exercício para a gente ver como é que a gente faz o cálculo disso, né? Como é que a gente representa isso. Vamos imaginar que uma cesta básica nossa vai ser composta por dois produtos, a gente vai chamar de produto A e um produto B. No mês de janeiro, o produto A custava R$80 e o produto B, R$40. No mês de fevereiro, o produto A passou para 81 e o B para 42. Qual foi, a taxa de inflação nesse período aí, nesse mês? Primeira pergunta é, quanto custa a nossa cesta básica? Vamos calcular o valor da cesta básica. Então, o valor da cesta básica em janeiro, como é que eu componho? Não são dois produtos do A? Então, vai ser 2 vezes o valor do nosso custo do produto A, somado com uma vez, ou seja, um produto B, que custa 40. Então, o custo da nossa cesta, o valor da nossa cesta no mês de janeiro vai ser 2 vezes 80, 160, mais 40. Então, o nosso custo aqui no mês de janeiro é 200. Esse é o valor da cesta básica em janeiro. Vamos calcular agora o valor da cesta básica em fevereiro. Tá? Então, nós vamos calcular em fevereiro. Observe que a quantidade tem que ser a mesma, então são dois produtos, só que agora pelo valor que ele custa nesse mês de fevereiro. O produto A custa 81 e aqui nós vamos ter uma vez o produto B que custa 42. Observe então que agora eu tenho 2 vezes 81, isso aqui dá 162, e uma vez 42. Então, isso vai dar o valor de R$204. Tá? Então, o nosso produto, a nossa cesta básica, no mês de janeiro custa 200, no mês de fevereiro ela custa 204. Qual foi a variação percentual? Nós já vimos uma aulinha atrás aí que variação percentual nada mais é do que o valor final
menos o valor inicial, dividido pelo nosso valor inicial, e isso aqui a gente acaba multiplicando por 100, né? Então, o que é o nosso valor final aqui? Quanto é o valor final? 204. É o quanto ela custa em fevereiro. E o nosso valor inicial? 200. Então, aqui, ó, nós vamos fazer 204 menos 200 dividido por 200. E no final a gente multiplica por 100, tá? 204 menos 200, isso aqui dá 4 e aqui dá 200. Vamos multiplicar isso aqui por 100 que a gente já tem a nossa resposta em percentual. Então vamos lá. Corta zerinho com zerinho, corta zerinho com zerinho. 4 vezes 1 dividido por 2. Isso significa que a variação percentual nesse período foi de 2%. Ou seja, vamos colocar aqui nesse mês, né? Foi um mês de diferença, então 2% ao mês. Isso é o que a gente chama de taxa de inflação mensal. O que significa isso? Essa taxa de 2% é o quanto o nosso dinheiro desvalorizou. Legal? Então, de uma forma simples, seria isso. A gente fazer aí a análise mês a mês, calculando essa taxa de variação, né? E aí a gente vai ter, então, a taxa de inflação mensal. Vamos imaginar, né? Janeiro e fevereiro nós tivemos essa variação. No mês de março, o produto A passou para 82 e o produto B passou para 43. Vamos tentar entender o que seria essa taxa de inflação acumulada, né? Então, vamos perceber assim, ó. Se nós estamos sempre relacionando a cesta básica calculada entre o mês e o mês anterior, a cesta básica nossa foi calculada como 204, né? No mês de janeiro, 204. Vamos calcular quanto vai ficar a nossa cesta básica aqui no mês de março. Então, qual o valor dela? 2 produtos do A, que é 2 vezes 82, mais um produto do B, que agora custa 43. Então, o nosso valor da cesta básica aqui seria 2 vezes 82, isso aqui dá 164, o mais 43, então significa que a nossa cesta básica custa, né, R$207. Vamos fazer o cálculo da variação percentual agora em relação ao mês anterior. Então vamos chamar de J, né, como essa taxa de inflação aqui, em vez de ficar como variação percentual, vamos chamar de J aqui, dessa taxa de inflação, né? J do mês de fevereiro, então a variação percentual do mês de fevereiro em relação a janeiro foi de 2%, né? Aqui é o J de fevereiro. Vamos calcular o J de março. Então o J, né, de março, a variação percentual aqui de março vai ser o valor final, que agora é 207, menos 204, que é o mês de fevereiro, dividido por 204, e isso aqui a gente vai multiplicar por 100. O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter 3, né? Então, 207 menos dá 3, dividido por 204, vezes 100. Fazendo essa continha, isso aqui vai dar 1,47%. O que significa esse 1,47%? Quer dizer que a taxa de inflação no mês de março, em relação ao mês de fevereiro, foi de 1,47. Observe, fevereiro para janeiro, 2. Então, e depois de março para fevereiro, 1,47. Aí eu venho e pergunto assim, qual seria a taxa de inflação acumulada nesse período de março, né, janeiro a março? Como é que a gente faria isso? Quando a gente fala em taxa de inflação acumulada, na verdade, nós vamos chamar então de J acumulado, ou seja, taxa de inflação acumulada, a seguinte lógica, ó. Nós vamos calcular os fatores. Então, nós vamos pegar 1 mais a taxa do mês 1 vezes 1 mais a taxa do mês 2 vezes 1 mais a taxa lá do último mês. Vamos chamar de mês N, ok? Essa multiplicação das taxas vai me dar um fator. Se a gente subtrair 1, isso vai me dar o valor em decimal. Se a gente pegar tudo isso aqui e multiplicar por 100, eu consigo a taxa acumulada no período. Então, essa é a maneira da gente calcular aí taxa acumulada num determinado período. Então, vamos calcular esse exemplo aqui. Qual seria a taxa acumulada nesse caso?
Então vamos calcular a taxa. Ó. 1 mais, qual que é a taxa primeiro? 2%. Lembrando que a gente tem que sempre escrever isso aqui na forma decimal. Então vamos colocar como 2%, 0,02. Vezes, qual é o próximo período? O próximo período deu 1,47. Então vai ser 1 mais 0,0147. Isso menos 1 e o resultado a gente vai multiplicar isso aqui por 100. Tá? Então, fazendo as continhas aqui, então vamos pegar aqui, ó, 1,02, certo? Que vai ser esse valor aqui, vezes 1,0147, multiplicando isso dá 1,0349, blá, blá, blá. Vamos subtrair 1, que é a parte inteira, ok? E vamos multiplicar isso aqui por 100. Então, a taxa acumulada nesse período aqui, ela vai dar 3,4994, certo? E isso aqui percentual. Então, aproximadamente, a gente poderia dizer que a taxa acumulada nesse período de janeiro até março seria de 3,50% ou 3,5%. É a taxa acumulada. Então, percebe que a gente não faz a soma das taxas, e sim a gente vai multiplicar os fatores. Tem uma aula sobre fatores que a gente viu aí algumas aulas atrás, né, gravadinha aí, e você pode dar uma olhadinha lá caso você não lembre. Tudo bem? Então, taxa acumulada. É só pegar 1 mais taxa, 1 mais taxa, 1 mais taxa, multiplica tudo, subtrai o inteiro, multiplicamos por 100. Legal? Ledu, e no caso de uma deflação, né? Nós falamos da inflação. O que seria deflação? Então, a deflação é o fenômeno da queda persistente. Se inflação é o fenômeno do aumento persistente, agora nós estamos tendo uma queda, né? Vamos deflacionar, dar desconto. Também relacionado aos preços dos bens e serviços, tá? Edu, então deflação é bom, né? Porque se inflação é perda de poder de compra, a deflação eu estou ganhando poder de compra, mas também não é tão legal assim, né? Nada de inflação muito e nada de deflação muito, porque olha só, a deflação ela acarreta um problema, ela tira investimento, ela derruba o investimento, ela faz uma queda no investimento. Também como consequência disso, se as empresas não investem, cai a produção. Cai a produção, também tem problema com desemprego, entendeu? E aí pode levar um país a uma crise, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos em 1929, naquela crise onde estava uma deflação muito grande, né? E aí o que acontece? Para combater a deflação, o que o governo faz? Ele faz o quê? Um aumento dos seus gastos públicos, ou seja, pega o nosso dinheirinho, aquilo que a gente paga de imposto e tem que gastar mais. Então isso é um problema. Quando a gente gasta mais em casa, nós temos um problema também, né? O equilíbrio é muito importante. E aí você fala, bom, Ledu, como é que a gente faz o cálculo de taxa de deflação? Assim como a taxa de inflação, a gente usou os fatores de aumento, né? 1 mais a taxa, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, só que agora a nossa taxa de deflação, né? Vamos chamar aqui de deflação, nós vamos fazer 1 menos a taxa 1 vezes 1 menos a taxa 2 vezes 1 menos a taxa, vamos chamar de N aqui, certo? Essa multiplicação de taxas, nós vamos aqui subtrair 1, para quê? Para que a gente possa ter o resultado, né, em decimal. E no final a gente multiplica por 100. Então, vamos pegar um exemplo. Ó, uma taxa de deflação de 1% ao mês acumula qual taxa, né, de deflação em 6 meses? Observe que aqui a nossa taxa de deflação nesse período aí, né, de 6 meses, seria 1 menos 1%, que é 0,01, só que seria vezes 1 menos 0,01 vezes 1 menos 0,01, certo? No final a gente subtrai 1. Depois multiplica por 100. Eu poderia escrever essa taxa de deflação nesse período também assim, ó, como se fosse 1 menos 0,01 elevado à sexta potência, certo? Subtraído 1. E aí, observe que a taxa de deflação é o que falta para 100.
Então, se é 1%, o que falta para 100 dá 0,99. Então, isso aqui seria 0,99 elevado à sexta potência menos 1. Isso aqui é o que a gente vai calcular aí como taxa de deflação nesse período de 6 meses. Então, com o auxílio da calculadora, nós vamos ter aqui, ó, 0,99 elevado à sexta potência, certo? E aí nós vamos, então, agora subtrair 1. Quando a gente faz isso, dá um valor negativo. Por que dá valor negativo? Porque nós estamos calculando deflação. Então, isso aqui vai ficar menos 0,0585, certo? Como ele está em decimal, a gente multiplica isso aqui por 100 nesse período, né, de menos 5,85%. Ledu, esse menos aqui é só para indicar que houve uma deflação, que houve um decréscimo, tá? Então, na verdade, a gente não precisa colocar o número negativo. A gente vai dizer, ó, que a taxa de deflação não foi 6%, ó, não foi 1 vezes 6. É a taxa de deflação nesse período. Vamos pegar um probleminha, né, que tenha efeito para o nosso dia a dia aí, vamos dizer assim, prático, né? Num período em que a taxa de inflação é de 40%, qual seria a perda do poder aquisitivo da nossa moeda? Né? Então, a taxa de inflação, isso foi de 40% num determinado período, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, determinado período. E aí eu quero saber qual a perda da minha efetiva, né, do que eu tenho de poder de compra. Vamos pensar assim, para a gente resolver esse problema, vamos imaginar que a cesta básica, ela tenha um valor mensal aí, né, de R$100. Então, isso aqui é o valor da cesta básica. E vamos imaginar que a gente tem aí um capital, ou seja, eu tenho um dinheiro de R$1.000. Então, esse é o meu capital, esse é o meu dinheiro. Qual o nosso poder de compra nesse momento? Uma cesta básica custa 100. Eu tenho aqui R$1.000. Então, qual que é o nosso poder de compra hoje? O nosso poder de compra seria eu calcular os 1.000 sobre 100, quer dizer que eu consigo comprar aqui 10 cestas. Concorda comigo ou não? Eu tenho R$1.000, cada cesta custa 100, então nosso poder de compra aqui é exatamente 10 cestas. Legal? Vamos agora aplicar a taxa de inflação. O que acontece com a taxa de inflação? A nossa cesta básica custava 100, então agora eu tenho aqui uma taxa de inflação de 40%. Tá? Então vamos chamar aqui de J, a nossa taxa de inflação. O que aconteceu? A nossa cesta básica, ela teve um aumento. De quanto? De 40%. Em cima de quem? Do 100. Então, olha lá, 100 é o valor da minha cesta básica lá naquele período. Como teve um aumento, eu vou multiplicar por 1 mais 0,40. Lembra? Eu multiplico por fator. Lembra disso? Fator de aumento? É a taxa mais 1, que é o 100%. Quando eu faço essa multiplicação aqui, ó, 1,4 vezes 100, eu já descubro que a cesta básica passou para 140. Edu, queria fazer de outro jeito. Queria calcular 40% de 100 e depois somar com 100. Tudo bem, né? Só que aqui é mais rápido. Legal. Qual é o nosso poder de compra nesse período? Observe que o meu dinheiro é o mesmo. Eu só tenho 1.000. Concorda? E agora, o meu poder de compra não é mais sobre 100. Eu quero saber quantas cestas básicas eu vou comprar agora desse 1.000 em cima dos 140. Aproximadamente 7 cestas básicas, né? 7,14, um monte de coisa. Isso aqui eu posso dizer aproximado. Eu estaria comprando aqui, ó, 7 cestas. Eu conseguia comprar 10. Agora eu só estou conseguindo comprar 7 cestas. Qual é, então, né, a perda que nós tivemos no nosso poder aquisitivo? Como que eu faço esse cálculo? Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó, qual a variação percentual, né? Quantas cestas eu compro, quantas cestas eu comprava e qual que foi a minha perda. Observe que o valor final aqui são 7 cestas em relação à inicial, que eram 10, dividido por 10. Tudo isso a gente vai multiplicar por 100. Lidu, quando você faz continha de 7 menos 10, isso aqui dá menos 3, dividido por 10, vezes 100.
que significa isso? Significa que o valor que a gente está colocando negativo é porque nós estamos tendo uma perda, né? Quando é valor positivo, está tendo um ganho. Quando tem um valor negativo, uma perda. Para que a gente tenha a taxa mesmo bonitinha, o correto é a gente até usar aqui o 7,14, tá? Eu usei o 7 só para dar uma aproximada aqui, para dar um valor certo. Ou seja, a minha perda nesse período aqui foi de 30%, certo? Mas se você fizer colocando bonitinho lá, variação percentual, 7,14 menos 10 dividido por 10 e multiplicado por 100, essa conta aqui vai dar aproximadamente 28,75%, né, que seria o valor mais correto por causa da divisão aqui quando a gente faz o 100 por 14, isso dá com um monte de casas depois da vírgula. Então se eu usar bonitinho com todas as casas, que é o correto, né, a gente tem aqui uma variação percentual, ou seja, a nossa perda mais bem calculada. E os meus R$1.000 não valem mais R$1.000. Eu perdi 28% desses R$1.000. Se eu deixar meu dinheiro guardado lá no colchão, depois desse período de inflação de 40%, eu não volto lá e compro aquelas 10 cestas. Eu só consigo comprar aproximadamente 7. E isso é poder de compra perdido, tá? Então acho que aqui fica mais claro aí essa ideia que a gente tem de poder de compra, né, e perda do poder de compra. Desconto simples, desconto bancário ou desconto comercial, tá? Tudo isso significa a mesma coisa. O que significa desconto? Descontar é você dar um abatimento, né? Quando você vai comprar uma mercadoria, você tem dinheiro, você chega para o cara e fala, bom, a mercadoria custa tanto, né, R$100. Dá para dar um desconto se eu for pagar à vista? Por quê? Porque você está desembolsando dinheiro, né? Então é interessante ter aí um abatimento. Se for possível, o seu, né, o interlocutor te dá um desconto e aí você paga menos por aquilo. Tá ok? Então desconto simples nada mais é do que você pedir um desconto em cima da mercadoria com o famoso juros simples, tá? Para que a gente possa calcular esse desconto, nós vamos usar aqui uma formulinha. Nós vamos calcular esse desconto utilizando essa regrinha aqui, ó. D, né, esse Dzão aqui é o famoso valor do desconto. O N é quanto é o título, a duplicata, o valor da mercadoria. O Dzinho seria a taxa que você vai aplicar de desconto, percentualmente falando. E o N é o prazo da antecipação. Lembrando sempre que esses dois aqui, eles sempre devem estar no mesmo período, ou seja, se for ao mês, ao dia, ao ano, sempre estar no mesmo período. Legal? Quando a gente fala em desconto bancário, né, ou desconto comercial, nós estamos falando aí de duplicata, valor de títulos, né, cheque pré-datado, quando a pessoa emite uma ordem de pagamento que não é à vista. Nossa, Ledu, o que é ordem de pagamento? O que significa isso? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma empresa, tá? E você vem na minha empresa e fala assim, ó, eu vou comprar de você o produto, mas eu só posso pagar daqui a 2 meses para você. Então vamos pensar nisso, ó. Ela vai emitir uma duplicata de 15 mil, tá? 15 mil é o valor que você me deve. Só que você vai me pagar só daqui a 2 meses. Então eu emito uma duplicata, um documento, tá? Dizendo, ó, daqui a 2 meses receberei de fulano de tal a quantia de 15 mil reais. E você assina lá, ou seja, nós temos aí uma relação comercial feita. Pode ser um cheque pré-datado, né? Pode ser um título, ou seja, título do governo. Existe uma ordem de pagamento com prazo pré-definido, onde o valor aqui da duplicata é 15 mil, ou seja, o nosso N, né? Imagine então que passado esses 2 meses, nós estamos 2 meses para receber. E aí eu vou receber só quando chegar 2 meses seguintes. Passou um mês, eu preciso de dinheiro. Eu sou a empresa, preciso de capital de giro, preciso de dinheiro. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no banco e falo, banco, eu tenho essa ordem de pagamento aqui e eu precisava fazer um desconto, precisava pegar um dinheiro, precisava antecipar esse dinheiro. Percebe que passou um mês, ainda tem um mês para eu receber. Então o banco fala assim, ó, tudo bem, eu desconto para você a uma taxa de 3%. E aí eu pergunto, qual o valor que a empresa vai receber? Então vamos pensar o seguinte, depois na sequência, qual foi a taxa de juros mensal efetivamente ocorrida no período, né? Vamos pensar assim, a empresa tem lá essa duplicata, onde o N significa 15 mil reais. A taxa de desconto proposta pelo banco é de 3% ao mês. O período que eu vou descontar é só um mês,
apesar da minha duplicata ter validade para 2 meses, um mês já se passou. Então só falta um mês para eu chegar ao dia de receber o dinheiro. Então nosso N aqui vai ser um mês, tá? Qual é efetivamente esse D aqui? O nosso D é N, né, que multiplica Dzinho, que multiplica Nzinho. Então nosso D aqui seria 15.000 vezes. A taxa de desconto é 3% vezes o prazo, que é 1. Isso significa que o desconto efetivo, ó, vamos cancelar 2 zeros, 3 vezes 150, isso significa que a empresa vai receber 450? Não, o valor da duplicata vai ser descontado em 450. Legal? Quanto que ela vai receber? Ou seja, qual que é o valor que ela recebe? O valor que ela recebe é o valor da duplicata, né, do título, menos o desconto. Então, o valor que ela vai receber seria os 15.000, né, menos os 450. Então, o valor que ela vai receber aqui seria 14.550 reais, certo? Se eu somar ali, eu tenho os 15.000. Então, esse é o valor efetivo, né? Aqui, ó, quanto a empresa receberá? 14.550. O banco fez isso por quê? Porque o banco vai receber daqui um mês daquela pessoa os 15.000. Então, o banco está embolsando 450 reais porque ele está adiantando o valor para a pessoa. Observe que ele falou assim, ó, vou te dar uma taxa de desconto de 3%. Mas aí vem a pergunta, qual efetivamente foi a taxa de juros nesse problema? Veja bem, 450 foi o desconto, né? O valor que ele recebeu foi 14.550. O banco fez isso porque ele recebe esse dinheiro, porque no final do período, ou seja, um mês que ele está emprestando, ele vai receber do cliente lá os 15.000. Então, ele deu 14.550, ficou para ele 450. Isso em cima de uma taxa de desconto de 3%. Tá? Qual foi os juros, efetivamente? Qual foi a taxa de juros que esse cliente está pagando? Vamos pensar assim, ó. Juros simples, né? Juro que sim, nós sabemos dessa forma. Qual foi os juros que ele pagou? O juro que ele pagou é exatamente os 450, concorda? Que é o valor descontado. Qual que é o capital que ele está recebendo? Ele está recebendo 14.550 por um período de um mês, certo? Qual é efetivamente a taxa? Então, olha só, 450, que vai ficar 14.550 vezes a taxa vezes 1. Então, a taxa de desconto, não de desconto do banco, mas efetivamente cobrada na operação, vai ser 450 dividido por 14.550. E esse resultado aqui eu multiplico por 100. Né? E agora fazendo essa em torno de 3,09% ao mês. Isso aqui é o que a gente chama de taxa efetiva, né? O quanto que ele está pagando efetivamente pelo valor do desconto, não só os 3%. 3% é uma taxa nominal de desconto, mas efetivamente no bolso da empresa foi descontado 3,09. Tá? Então isso aqui é importante a gente ter essa ideia, né? Na hora de fazer essas conversões, você não está perdendo 3%, você está perdendo um pouquinho mais de 3%, quase 3,1% aí, certo? 0,1% a mais. O banco cobra em suas operações de desconto de duplicatas com prazo de antecipação de 3 meses uma taxa de desconto de 3,6%, tá? Ao mês. Qual é a taxa de juros, caso juros simples, que a empresa está sendo efetivamente cobrada? Então, primeiro, qual é o valor do desconto? Então, para a gente calcular o valor do desconto, a gente precisa do valor da duplicata, da taxa de desconto e do prazo. O valor do desconto seria, qual é a taxa, qual é o valor da duplicata? Observe que ele fala assim, ó, uma empresa cobra uma operação de desconto com prazo de 3 meses, uma taxa e não fala nada sobre o valor da duplicata. Então, para a gente não ficar com o N aqui vazio, vamos dar um valor de R$100, tá? Porque não importa o N para nós aqui, não importa, ele é uma variável, ele não importa. Mas, só para a gente ter uma ideia, né? Aqui seria, vamos admitir, né? Nós vamos admitir que a duplicata seja R$100, só para efeito de cálculo. Qual que é a taxa? A taxa é de 3,6% durante um prazo de 3 meses.
né? Então, o nosso desconto aqui seria 3,6 vezes o 3, porque o 100 se anula com o 100 aqui, né? Então, ficaria 3 vezes 6, 18, vai 1, isso aqui vai dar 10,8 reais, né? Então, a taxa aqui de 3,6% me daria um desconto de 10,8 ou 10,80 reais dentro de 100. Se fosse 1.000, viraria 108 e assim por diante. Então, ele é praticamente, o N para nós aqui não tem muito problema. Como é que a gente calcula efetivamente a taxa de juros? Então, juros é o capital vezes a taxa. Essa taxa eu quero saber. Quanto de juros eu estou pagando? Estou pagando esse 10,8, né? Observe que o nosso capital aqui agora vai ser o 100 menos o 10,8, correto? Então aqui, ó, se eu pegar o 100 e subtrair o 10,8 aqui, ó, nós temos 8 para 10 dá 2, isso aqui fica faltando 1 dá 9, né? Então aqui, ó, emprestei 1 para cá e aqui emprestei 1 para cá. Então 0 para 9 e 1 para 9, isso daria 89,20. Então, isso aqui seria 89,20 vezes a taxa que eu quero descobrir num período de 3 meses. Então, efetivamente, a nossa taxa seria 10,8 dividido por 3 vezes esse valor. Quando a gente multiplicar isso aqui por 100, eu vou ter efetivamente a taxa. Perceba que depois dos cálculos, né, nós chegamos aqui a 4,0358, 4,04. Ou seja, os 3,6 nominal da taxa de desconto, efetivamente eu estou pagando 4,04%. Vamos para mais um caso aqui que vai ser interessante esse, até porque eu estabeleci agora prazo, dias efetivo. O dono de uma empresa leva ao banco 3 duplicatas. Uma duplicata A no valor de 4.000 e o prazo de vencimento dela é 2 meses. Uma duplicata B de 14.000 e o prazo é de 50 dias. Uma duplicata C de 8.000 num prazo de 75 dias. Se o banco vai utilizar a taxa de desconto de 2,5% ao mês, qual é o valor que ele vai vir embora? Ou seja, qual é o valor líquido? Ele está 8,412 com 14. 2,46 está levando 26 mil reais para o banco. O banco vai receber isso nos prazos, mas ele vai adiantar para nós. E agora eu tenho um problema. Percebe que a taxa de desconto aqui, o D, ele é 2,5% ao mês. Legal? Tá. Só que o nosso N aqui, ele está variando. Para cada caso, eu tenho uma situação. No caso da duplicata A, sem nenhum problema. Ó. A duplicata A, eu tenho o N dela, que é 4.000. Correto? O N dela é 2 meses e tá ok. Então, da duplicata A, eu consigo calcular o desconto normal. Ó. O desconto vai ser N, que é 4.000, vezes 2,5% vezes 2. Certo? Então, corta 0, 0, 0, 0. 2 vezes 2,5 dá 5. 5 vezes 4, isso dá 20. Então, eu teria aqui R$200 de desconto na duplicata A. Então, efetivamente, quanto que ele recebe da duplicata A? Os 4.000 menos 200. Tá? Vamos calcular os descontos, cada um deles individualmente, para a gente entender. Na duplicata B, o que acontece? A taxa de desconto é a mesma, é 2,5% ao mês. O N, temos um problema, ó. Ele está ao dia. Ou a gente converte a taxa ao dia, ou a gente converte o período ao mês. Edu, como é que eu vou fazer isso? Bom, o N aqui é 14.000, né? E aí, para a gente fazer essa conversão, a gente vai usar uma regrinha de 3, ó. Eu sei que um mês tem 30 dias comercial, tá? Nós vamos colocar como 30 dias comercial. O ano civil é 365 dias, para o banco o ano é o ano comercial, são 360 dias. Então, dividido por 12, 30 dias em média. Então, ele coloca todos os meses como 30 dias. Se um mês tem 30 dias, 50 dias equivale ao quê? Então, quando a gente multiplicar isso aqui em cruz, ó, é a mesma coisa que trabalhar 50 dividido por 30. Então, na hora de calcular o nosso desconto aqui, o N é 14.000, a taxa é 2,5%, o prazo nós vamos escrever 50. O prazo nós vamos escrever 50 dividido por 30. Porque na regrinha de 3 aqui, ó,
1 mês vezes 50 vai dar 50. 30 vezes x, o x fica isolado, divide o 30, então eu teria 50 30avos de um mês, ou seja, 5/3 de um mês. Fazendo essa continha, o desconto da duplicata B aqui, ó, eu estaria simplificando 2 zeros, vou multiplicar por 5 vezes 140 e dividir por 3. O desconto aqui, usando a calculadora, vai dar 583,333, então 583,33, tá? Esse é o desconto que a gente está pagando na duplicata B. Na duplicata C, o D é o mesmo, 2,5% ao mês, só que o nosso N agora é 75 dias e a nossa duplicata ela vale 8.000. Então, qual seria aí o valor que a gente vai estar pagando de desconto, né, na duplicata C? Vai ser 8.000 vezes 2,5 dividido por 100. E aqui é a mesma coisa, ó, um mês 30, x para 75, então aqui seria 75 dividido por 30. Ó. Fazendo as contas aqui, 8 vezes 2,5 vezes 75 dividido por 3, isso dá 500. Então, olha só, no primeiro caso, a duplicata A, né, nós vamos ter aqui duplicata A, duplicata B e duplicata C. O valor nominal dela era de 4.000, a outra era de 14.000 e a terceira era de 8.000. Então, o valor nominal que ele teria para receber, né, nesse período todo aqui, R$26.000. Qual foram os descontos que aconteceram? Então, o desconto nominal da primeira foi 200, da segunda foi 583,33 e da terceira foi R$500. Perceba que somando isso tudo deu 24.716. Se a gente somar aqui o valor dos descontos, dá 1.283,33. Se a gente tivesse feito essa conta aqui, também dá o mesmo valor, tá? Então, efetivamente, ele teve esse valor descontado. Eu espero que eu possa ter te auxiliado, te ajudado aí a compreender um pouquinho melhor a taxa de inflação, deflação, desconto, né? Desconto simples, comercial, taxa de juros efetivo. E aí, em cima disso, que você consiga resolver os probleminhas que apareçam para você aí no dia a dia agora. Tá ok? Obrigado por você ter ficado com a gente, agradeço muito mesmo e novamente eu peço, deixe seu like ou seu dislike, caso você goste, né, tenha gostado ou não, e deixe seu comentário, é muito importante para nós. Seu comentário é a parte mais importante desse processo. E nos ajude a divulgar o nosso canal, compartilhe com seus amigos, né? Mande para mais pessoas aí, para que a gente possa ter cada vez mais esse canal fortalecido e atingindo cada vez muito mais entusiastas matemáticos. Beleza? Então ficando por aqui, bisu do Ledu, aquele forte abraço e tchau!